Good evening, beloved of the Lord. Boa noite, amados do Senhor. Good evening, beloved of the Lord. Boa noite, amados do Senhor. Amém. Beloved, good evening, my beloved. E agora eu posso dizer boa noite, meus amados. You are both the beloved of the Lord Vocês tanto são amados do Senhor, and my beloved. como também meus amados. That is, God loves you Ou seja, Deus te ama very, very much. muito. More than you can even imagine. Muito mais do que você sequer And consegue imaginar. nothing can separate you from that E love. nada pode te separar do amor de Deus. And because He loves you, E pelo fato dele te amar, I'm one of His children, e eu sou um dos seus filhos, and you are His e children, você também um dos seus filhos, then I love you too. portanto eu tenho que Even amá-lo. though most of you I have never met, Ainda que eu não tenha encontrado com a maioria de vocês, you are my brother and sister. você é meu irmão e é minha irmã, Because we all believe in the same Lord. porque todos cremos no mesmo Senhor And we have the same Heavenly e Father. temos o mesmo Pai Celeste. So you're my brother, Você é meu irmão and I'm your brother. e eu sou teu irmão. I have to love you, Eu tenho que te amar and you have to love e me. você tem que me amar. Because the Lord commanded us to. O Senhor assim nos ordenou. Not a suggestion. Isso não foi uma sugestão. This is my commandment. Este é o mandamento que te That you dou, love one another, que vos ameis uns aos outros, even as I have loved you, assim como eu vos amei, you love one another. que vos ameis uns So, aos outros. in the name of the Lord Jesus, Em nome do Senhor Jesus, with His grace, com a sua graça, I want to give my love to you. eu gostaria de externar o meu amor a você And I receive your e eu love. recebo o seu. It's good to be here among you. É bom estar entre It's vocês. a real blessing to be here in Londrina. É uma bênção de fato estar aqui em Londrina. This is my first time here. É a minha primeira vez aqui. You have a beautiful city. Vocês têm uma cidade maravilhosa. Many beautiful people live. Muitas pessoas maravilhosas vivem aqui. You have one small problem, though. Vocês têm, entretanto, um pequeno problema. Because I was told that this conference we had this weekend was for young people. Foi-me dito que o acampamento seria para jovens. You have some very old young people. E vocês têm alguns jovens bastante Some even velhos. have gray hair. Alguns mesmos já têm cabelos grisalhos. It's a problem. Isso é um problema. You need to check into this problem. Você precisa prestar atenção. Something's happening to your young people. Alguma coisa está acontecendo com seus They're jovens. getting old before their time. Eles estão envelhecendo rápido But demais. we had a wonderful time Tivemos um tempo maravilhoso with the young people of all ages. com os jovens de todas as idades. They had a young heart. Maybe their bodies were not so young, O coração que era jovem, o corpo talvez nem tanto, but they had a young heart. mas o coração era And we had a jovem. good time in the presence of our Lord. Tivemos um tempo precioso na presença do Senhor. We're glad to be here tonight. E estamos contentes de estar esta noite It's aqui. a joy to fellowship in the scriptures with my brothers and sisters. É uma alegria podermos ter comunhão nas Escrituras com os nossos irmãos. Now we have another problem. E temos agora um outro problema. Usually when I speak Normalmente, quando eu falo, with translation, com tradução ainda por it cima, requires 1.5 hours. eu preciso de pelo menos 1h30. But I've been instructed Mas foi me dada that I instrução need to stop at que 7:15. eu preciso terminar 7h15. So we need to trust the Lord to help us. Precisamos confiar que o Senhor há de nos ajudar. Now, I'm going to ask this sister right here. Eu vou pedir a esta irmã aqui na frente. You have a watch? Você tem... Irmã, tem algum relógio? My brother here, you have a Meu watch. irmão, aqui. Okay. So if I go close to 7:15, A hora que eu estiver me aproximando de you just 7h15, come and take me by the arm and take me away. você pode okay? vir aqui em cima e pegar pelo braço e me levar para fora. Okay. I hope you have your Bible with you. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia. I cannot understand those brothers and sisters who come to the meeting without a Bible. Não consigo entender aqueles que vêm à reunião sem uma Bíblia. You would never go into battle without a sword, Você nunca iria a uma batalha sem espada. and you shouldn't come to the meeting without your Bible. E assim você não deveria vir à reunião sem a sua Bíblia.
I forgive you this time. Desta vez eu lhe perdoo. But the next time, Da próxima vez, bring your Bible with you. traga a sua Bíblia. So we want to begin by reading a verse out of the Proverbs. Gostaríamos de começar com um versículo no livro de Provérbios. Proverbs chapter 29, Provérbios 29. and we just want to read one verse. Leremos apenas um versículo. Because what we're going to seek to do by the Lord's grace Pela graça de Deus, o que tentaremos fazer is share one message tonight, é compartilharmos uma mensagem hoje à noite. but we're going to try to divide it. E tentaremos dividir essa mensagem. Probably the second half will be a little bit longer Possivelmente a segunda parte será um pouquinho maior, because the brothers have given me liberty. porque os irmãos me deram um pouquinho mais de tempo, de liberdade. And I understood that meant till 12 o'clock. E, e eu entendi que isso era lá para meia-noite. Proverbs chapter 29. Provérbios capítulo 29. You be patient with me. Tenha paciência comigo, por I'm not favor. used to holding the microphone. Eu não estou acostumado a segurar o microfone. I need both hands to turn the Bible, Eu preciso de duas mãos para passar as folhas da and I Bíblia need both hands to preach. e eu preciso das minhas duas mãos para pregar. So you be patient with me. Então tenha paciência comigo. Proverbs chapter 29, Provérbios 29, one verse, verse 18. leremos apenas o versículo 18. Where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is he who keeps the law. That's okay. Ok? Então o versículo 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Na tradução em inglês, diz: não havendo visão, em vez de profecia, o povo fica desenfreado. São importantes diferenças com a nossa tradução. Tá bom? Tudo bem? Where there is no revelation from God, Onde não houver revelação da parte de Deus, and people don't see and understand the revelation, e onde pessoas não veem nem compreendem a revelação, the result is confusion. o resultado é confusão. The result is people are unrestrained. O resultado são pessoas desenfreadas. It's like in the day of the judges. É como naqueles dias dos juízes. People do what is right in their own eyes, As pessoas faziam o que melhor lhes parecia a seus próprios and olhos, they're not concerned about what God really wants. sem qualquer cuidado com aquilo que Deus realmente desejava. So, revelation is something that God does. Revelação é alguma coisa que é executada por Deus. Our vision is the seeing of what God has revealed. Nossa visão nada mais é do que enxergar aquilo que Deus tem revelado. Now, God wants us to know Him. Deus deseja que nós o conheçamos. He wants us to know the truth about Him. Ele deseja que nós conheçamos a verdade a respeito But dele. the only way that we can know God and know the truth of Him Mas a única maneira pela qual nós podemos conhecer a Deus e a verdade a seu respeito is for God to unveil, é que Deus descortine, to take away the veil, que Ele possa tirar o véu, and for us to be able to see what God has unveiled. para que nós possamos contemplar aquilo que Deus tem revelado. Now, if this does not happen, Se isso não acontecer, if we don't see what it is that God has revealed, se nós não percebermos aquilo que Deus tem revelado, then the writer of the Proverbs says, o escritor de Provérbios diz the people are unrestrained. que as pessoas ficam desenfreadas, They feel the freedom to just do what they want to porque do. elas sentem liberdade para fazer qualquer coisa que elas queiram fazer. They do that which pleases them. Fazem aquilo que lhes agrada. And I want to say to us, my dear brothers Eu and gostaria de sisters, dizer a você nesta noite, queridos irmãos. if we, excuse me just a moment. Licença, irmãos, só um Thank you, pouquinho. dear brother. Muito obrigado, irmão. Much better. Now I'm free. Está bem melhor, agora estou livre. But any time A qualquer momento that God's people que o povo de Deus have not had vision, não tiver a visão, they have not seen and understood the revelation of God, ou seja, não viram nem compreenderam a revelação de Deus, it has created very big problems. isso sempre criou grandes problemas. Now, I just want to suggest to Eu you gostaria de sugerir that you read this book of Judges que você leia o livro de Juízes in the Old Testament. no Antigo Testamento. And there you have many examples Ali você encontrará muitos exemplos of what happens when people seek to live their lives without
having a revelation from God. O que acontece quando as pessoas tentam viver uma vida sem revelação de Deus? They did what was right in their own Ou eyes. seja, eles fazem, procedem como bem lhes parece, a seus próprios olhos. And many times in the book of E em Judges, muitos momentos do livro de it Juízes, says, and they did that which was evil in the sight of God. lemos que eles fizeram aquilo que era mal perante Deus. So God is very much interested Deus tem grande interesse in every one of His para children que cada um de seus filhos being able to receive and understand the revelation that He has given. seja capaz de receber e compreender a revelação que Ele tem dado. He has been faithful. Ele tem sido fiel, He has been merciful Ele tem sido misericordioso, to seek to unveil more and more the truth about Himself. tentar revelar mais e mais da verdade a respeito de si próprio. And we have a long history Temos uma longa história of the faithfulness of our God. da fidelidade do nosso Deus. But the most marvelous way that God has revealed Himself Mas a maneira mais maravilhosa pela qual Deus se revelou was that God the Son foi que Deus, o Filho, became a human being tornou-se um ser humano. and lived for 33 years Por upon this earth. 33 anos ele viveu sobre esta terra. And there were those who lived during that time E houve aqueles que viveram também naquele período, who are eyewitnesses, que foram testemunhas who oculares, saw with their own que viram eyes, com seus próprios olhos, who touched His physical que body, apalparam o seu corpo físico, who spent much time with Him, gastaram tempo com ele, had conversations with Him, conversaram com ele, watched Him do many things. observaram como ele fazia tantas They, coisas. watched how He interacted with people. Observaram como ele interagia com as They pessoas. saw the love of God in practice Em outras palavras, eles viram o amor de Deus em prática, as our Lord Jesus came à medida que o Senhor Jesus and veio lived among us as men. e viveu entre nós como homem. Now, He is the ultimate revelation of God. Ele, de fato, é o ápice da revelação de Deus. And it is in the heart of our Heavenly Father E está no coração do nosso Pai that Celestial, every one of His children de que cada um de seus filhos have a revelation of our Lord Jesus tem uma Christ. revelação do Senhor Jesus It's Cristo. not just an option. Não é uma opção. If you want to be an effective child of God, Se você quiser ser um filho de Deus eficaz, if you want to be a child of God who has a sense of fullness in your se life, você quer ser um filho de Deus com um sentido de plenitude em sua that vida, there is some meaning in your life, ou seja, de encontrar significado em sua vida, then it is necessary for you to be able to receive and understand revelation. então é importante que você receba e compreenda a revelação de Deus. Because if you don't, Porque se isso não acontecer, it's like what the writer of Proverbs says, acontecerá o que diz aqui, escrito pelo autor de where Provérbios, there is no vision, onde não há profecia, where onde não there há is no visão, seeing of God's onde revelation. não há visão da revelação de Deus. We are destined to create big O problems. nosso destino é criar grandes problemas. Now let me share with you my translation of the first half of this Eu verse. gostaria de compartilhar com vocês a minha tradução da primeira parte desse versículo. This is my A translation. minha tradução é a seguinte: Where God's people do not see and understand the revelation He has given, onde quer que o povo de Deus não veja e não compreenda a revelação dada por Deus, the people make a grande bagunça. então o povo faz uma grande bagunça. They make a big mess, brothers and sisters. Eles fazem uma grande bagunça, irmãos. They make a mess of their own lives. Fazem bagunça na própria vida, They make problems for other people. criam problemas para os demais, We create problems in the church trazemos problemas para a igreja, because we take the liberty to touch that which is the Lord's with our own hands. porque tomamos a liberdade de tocarmos com as nossas mãos aquilo que pertence a And Deus. all you need to do is read church history. Tudo o que você precisa fazer para se convencer disso é ler a história da igreja. See over and over and over E again. você verá que vez após vez após When vez, people have tried to do something quando as pessoas tentaram fazer algo and they have done it without vision, e o fizeram sem visão, without having the revelation from God, sem ter a revelação da parte de Deus, inevitably they have created something that has been a problem for the Lord. inevitavelmente eles criaram problemas para o Senhor. Now, I know many of you heard about what happened to the World Trade Center in New York City. Tenho certeza que muitos de vocês ouviram o que aconteceu às Torres Gêmeas lá em Nova York. You know that the Trade Center was 114 stories high. Você sabe que aquelas torres tinham 114 andares. And I had the opportunity to go to the top of it many times. Eu tive a oportunidade de ir até
o topo várias But vezes. can you imagine the person who built this building? Você consegue imaginar a pessoa que construiu aquelas torres? That one day he just gets up and says, now, I want to build 2 towers with 114 stories high. Suponhamos que um dia ele tenha acordado e disse, eu acho que eu quero construir 2 torres com 114 andares cada uma delas. Without any blueprint, E sem qualquer tipo de projeto, without any plans, sem qualquer plano, he just starts building. ele simplesmente começa a construção. What do you think the result would be? Qual seria o resultado? O que você acha? What do you think the result would be? Que resultado você acha que ocorreria? Bagunça. Uma grande bagunça. You need a plan. Você precisa de um plano. And our God has a plan. O nosso Deus tem um And plano. he has revealed his plan. E ele já revelou o seu plano. But if we're not able to see and understand Mas this se nós plan, não formos capazes de ver esse plano, de compreender esse then plano, we are going to build something então acabaremos construindo algo that God will not accept, que Deus não aceitará, even with our own lives. mesmo com a nossa própria vida. If we don't understand what it means to be a Christian, Se nós não compreendermos o que significa ser um cristão, if our eyes have not been opened to see and understand what the Word of God says, se os nossos olhos não tiverem sido abertos para vermos e compreendermos aquilo que a palavra de Deus diz, about what it means to be a disciple of the Lord o que Jesus, significa ser um discípulo do Senhor Jesus, to be a Christian, ser um cristão, then there's no way that we can enter into what God wants. então não tem menor chance de adentrarmos para a realidade que Deus deseja. So I think I'm clear tonight Eu creio que eu gostaria de ser claro esta when I noite, say to you, quando eu digo a você there's not one of you here tonight que não há um entre vocês essa that noite you want your life to end in a great bagunça. que deseje que a sua vida termine numa grande bagunça. You want your life to improve. Certamente você deseja que sua vida melhore, Because when the Lord found us, porque quando o Senhor nos encontrou, some of us were in a big mess. alguns de nós realmente estávamos em And grande had confusão. God not been merciful Se não for a misericórdia de Deus, and intervened in our não lives, for a intervenção de Deus, the result of all of our living would have been that we would have made a big mess of our life. o grande resultado da nossa vida seria uma grande bagunça. But God has been merciful. Mas Deus foi misericordioso. He has shown us tremendous love. Ele nos demonstrou grande amor. He has provided a way whereby He can forgive us of all of our sins Ele proveu o meio pelo qual Ele pode nos perdoar todos os pecados and enable us to enter into life. e nos capacitar a adentrarmos na vida. And as we've been sharing with the young brothers and sisters, E como temos compartilhado com os jovens, to grow in our Lord Jesus Christ, crescer no Senhor Jesus Cristo, to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus crescer Christ. no conhecimento e na graça do Senhor Jesus And Cristo. the more His life grows in E us, quanto mais a sua vida cresce em nós, the more the mess is removed, tanto mais a bagunça é removida. and God does this beautiful thing E Deus faz algo maravilhoso. of conforming us to the image of His Ele Son. nos conforma à imagem do seu Filho. Now, how do we get there? Como é que a gente atinge Well, esse it has estágio? to begin with an understanding Precisamos começar com uma compreensão of what it means to be a Christian. daquilo que significa ser um cristão. 3 times we said to the brothers and sisters this weekend, Por 3 vezes durante o fim de semana dissemos aos jovens there is only one person in the universe que há em todo este universo apenas uma pessoa who can live the Christian que life. pode viver a vida cristã. Only one. Apenas uma pessoa. By yourself, you cannot do it. Você em si mesmo jamais You are poderá. totally disqualified. Você está completamente desqualificado. Why are you disqualified? E por quê? Because you are a descendant of Adam. Porque você é um descendente de Adão. You are a sinner by nature. Por natureza, você é um pecador. You were born a sinner. Foi assim que você nasceu. And what do sinners do? E o que pecadores fazem? When sinners are free to be themselves, Quando os pecadores lhes é dada a liberdade de serem si mesmos, what do? o que eles fazem? They sin. Eles pecam. That's what sinners do. É isso que pecadores fazem. And as we have mentioned many times, E como já mencionamos tantas vezes, no one had to teach us. ninguém precisou nos ensinar isso. It was just something that came natural. Isso flui em nós naturalmente. Our mother and father didn't say to us one day, Os nossos pais não nos disseram um certo dia, my beloved daughter, my beloved son, meu querido filho, minha querida filha, now today is the day hoje é um dia I'm going to teach you how to sin. em que eu vou lhe ensinar a pecar. Is that what happened? Foi assim que aconteceu? No. Não.
It just came natural. Isso aconteceu No one had to teach naturalmente. us. Ninguém precisou nos ensinar. And so in this condition, Nessa condição, portanto, it is utterly impossible é totalmente impossível for us to live the para Christian nós life. vivermos a vida cristã. So the Lord gave the Apostle Paul O Senhor concedeu ao apóstolo a Paulo revelation. uma revelação. God revealed to him, Deus revelou a ele, took the scales from his eyes, tirou as escamas de seus olhos and gave him this marvelous e revelation lhe deu uma revelação maravilhosa, about what it means to be a Christian. o que significava ser um cristão. Now, he didn't come to this understanding immediately. Claro que Paulo não atingiu essa compreensão imediatamente. If you read Romans 6, 7, and 8, Se você ler Romanos 6, 7 e 8, there you begin to get some idea ali você começa a that perceber God arranged the circumstances of Paul's life. como foi que Deus organizou as circunstâncias na vida de Paulo. And he went through various experiences E Paulo precisou passar por várias experiências until God showed him até que Deus pudesse lhe and mostrar brought him into the experience e fazê-lo experimentar of what it means to be a Christian. o que significa ser um cristão. Now, you see, many of us, Vocês percebem que muitos de nós, we would prefer to read a book. nós preferiríamos ler um livro. A book that somebody else has written. Um livro escrito por uma outra We pessoa, read the information. lemos as They informações, tell us how to live the Christian life. nos ensinam a como viver a vida So we are cristã, careful to get all the information. tomamos o cuidado de absorvermos So toda a we take informação, this information tomamos essa and informação we try to get our old Adamic nature e tentamos que a nossa natureza adâmica to live this way, viva daquele to jeito. live like a Christian. Viva como um cristão. Some of us even go to college and seminary, Alguns de nós até mesmo vamos ao seminário, trying to get our old Adamic nature to be like a Christian. tentando que a nossa natureza adâmica se torne cristã. But all of us will come to the same conclusion Mas todos, inevitavelmente, teremos que chegar à mesma that conclusão. Paul came to in A mesma Romans chapter conclusão a que Paulo chegou em Romanos 7. 7. Now, Romans chapter 7, Romanos capítulo 7, I think describes eu creio que the descreve experience that Paul had. a experiência que Paulo teve. He had come to know the forgiveness of God. Ele havia chegado ao ponto de experimentar o perdão de Deus. He knew something about what it meant to be crucified with Christ. Ele conhecia um pouco do que significava ser crucificado com Cristo. But Paul wanted to cause his old Adamic nature Mas Paulo queria fazer com que a sua natureza adâmica to surrender to where it became that which would live the Christian life. se rendesse ao ponto de ser capaz de viver a vida cristã. So just as we discover he was a very zealous man before he came to know the Lord, Nós descobrimos que Paulo era uma pessoa muito zelosa por Deus antes de conhecer ao after he came to Senhor. the Lord, he maintained his zeal. E certamente depois de conhecer o Senhor, ele manteve esse He zelo. was serious about knowing the Lord. Ele tinha grande seriedade para com He as was coisas de serious Deus. about being a good Christian. Ele era sério quando se falava de ser um bom cristão. Do you remember what he says in Romans 7? Mas lembre-se das suas palavras em Romanos 7. I tried very hard. Eu tentei tudo, The good that I wanted to do, mas o bem que eu queria fazer, I kept failing. eu continuei falhando. I was sincere, Eu era honesto, sincero, but it seemed like the harder I tried, the more I failed. mas parece-me que quanto mais eu tentava, tanto mais eu falhava. And on the other E hand, por outro lado, I tried very hard not to do things wrong. eu tentei de todo jeito evitar as coisas ruins. I wanted to be a good Christian. Eu queria ser um bom So cristão. I tried very hard. Portanto, eu tentei com todas as minhas And forças. finally, at the end of chapter E 7, ao final do capítulo 7, you hear Paul making this cry, ouvimos aquele clamor de a Paulo. cry of desperation. É um clamor em desespero. You remember what he said? Lembra-se das suas palavras? Anybody remember? Alguém lembra dessas palavras? Oh, wretched man that I am. Desventurado homem que sou. I'm a hopeless case. Não existe qualquer esperança para I mim. want to do what is Eu right, quero fazer o que está but correto, I'm always doing what is mas estou wrong. sempre errando. I don't want to do what is wrong. Não quero fazer o que está errado. I want to do what is right. Quero fazer o que está But the certo. harder I try, the more I fail. Mas quanto mais eu tento, mais eu Now, falho. this is a man who's already been forgiven of his sin. Observe que este é um homem que já teve seus pecados He has been perdoados. born again, Ele já nasceu de novo. and he has been seeking to follow the Lord Jesus. E ele tem tentado seguir o Senhor But his Jesus. understanding was Mas a sua compreensão era the responsibility was his. de que a responsabilidade era dele. Now, I shared with our
young brothers and sisters this morning. Nesta manhã eu compartilhei com os nossos jovens. This is a major problem among us as evangelical Christians. Esse é um grande problema entre nós, cristãos evangélicos, Because we are fully convinced porque estamos completamente that convencidos only by the grace of God de que somente pela graça de Deus can we know the forgiveness of our sins. nós podemos conhecer o perdão But dos nossos somewhere pecados. we began to believe Mas por alguma razão nós that começamos a after we've been crer forgiven, de que depois de termos sido then perdoados, the Lord expects us to do the rest. então o Senhor espera que nós façamos o resto. He expects us to just try hard. Ele espera que nós nos esforcemos, Read our Bible more. leiamos mais a nossa Pray Bíblia, more. oremos mais, Give more money. demos mais On and dízimos. on and on. We have a long E nós list. temos uma longa lista. But what we find is O que nós descobrimos é we end in the same position that Paul was in. que nós acabamos nos encontrando na mesma posição de Paulo. Oh, wretched man that I am. Desventurado homem que sou. Who is going to help me? Quem me ajudará? Who's going to help me get out of this situation? Quem me ajudará a sair dessa situação? And then he answers his own question. Ele responde a sua própria pergunta. This cry comes out, E aquele clamor surgiu, but then he answers his own mas question. logo depois ele mesmo responde a sua Thanks pergunta. be to God Mas graças a in Deus, Christ Jesus, por my Lord. Jesus Cristo, o nosso God Senhor. has provided a way. Deus proveu um In that meio. crisis time in his life, Naquela crise, aquele momento de crise, when he was trying to be a good man, quando ele tentava ser um bom be homem, faithful in following the Lord, ser fiel em seguir o Senhor, overcoming those problems in his life. vencendo todos os problemas em sua And he vida, discovered that no matter how hard he tried, ele descobriu que quanto mais ele tentasse, it always ended in failure. ele sempre terminava na falha, no fracasso. So we hear him give a tremendous cry of frustration. Então ouvimos ele pronunciar palavras de grande frustração. And it was a victory day for Paul. Mas esse dia foi um dia de vitória para In the Paulo. midst of that crisis, God revealed to him E no meio daquela crise, Deus se revelou a ele what it means to live the Christian o que life. significa viver a vida cristã. So I believe that out of that experience, Eu creio que dessa experiência, Paul learned a tremendous lesson. Paulo aprendeu uma tremenda lição. And he puts this lesson into one sentence E essa lição ele compacta em uma única frase, in Galatians chapter 2. em Gálatas capítulo 2, versículo 20. You can turn there. Você pode abrir, If you promise me, you will memorize it. se você prometer memorizar esse You need versículo. to memorize this verse. Você precisa memorizar esse versículo. It's very important. É muito This importante. is the Christian life in a nutshell, in a compact presentation. Esta é a vida cristã da forma mais compacta. Galatians 2:20. Gálatas 2:20, ele começará no final do versículo I asked my 19. brother to read it, Eu lerei em português and then I want to ask all of you to read it together. e depois eu pedirei que todos leiamos juntos. And I want you to commit yourself to memorize it. E você faça o propósito de memorizar esse versículo. So our brother will read. Leiamos Gálatas, capítulo 2, segunda parte do versículo 19 e em diante. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Leiamos juntos agora a partir da segunda metade do versículo 19. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. This is the secret that Paul learned. Esse foi o segredo que Paulo aprendeu. Out of that frustration, Daquela frustração, God in his mercy Deus, em sua misericórdia, revealed to Paul revelou a Paulo the reality of what it means to be a disciple or a believer in the Lord a Jesus. realidade do que significa ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Now I know that here tonight, Eu sei que aqui, esta noite, with this many dear brothers and sisters, com tantos amados irmãos, there's at least a few certamente há pelo menos alguns who are going through that experience que of Romans estão 7. passando pela experiência de Romanos 7. Why are you going through this experience? Por que você está passando por essa experiência? Because God wants to open your eyes to the truth. É porque Deus deseja abrir os seus olhos para a verdade, Set you free from the frustration. te libertar da frustração. Isn't it frustrating to go day after day after day, Não é frustrante vivermos dia após dia após dia, trying
with all the strength that you have, tentando com todas as nossas forças to be a good Christian. sermos um bom cristão. And there's only one who can be a Christian. Mas somente há um que pode ser um bom cristão. And he has come to live in you. E ele veio habitar em você. This is Paul's secret. Esse era o segredo de Paulo. I have been crucified. Eu fui crucificado. Nevertheless, I live. No entanto, não sou eu mais quem vive. But not me. Não sou eu, mas Christ lives in me. Cristo vive em mim. And the life I now live, E a vida que agora vivo I na live by carne, faith in the Son of God, vivo na fé do Filho de Deus, who loved me and gave himself for me. que me amou e se entregou por mim. This is the Christian life. Isto é vida eterna. Christ Isto é living in vida you. cristã. Cristo vivendo em Christ ti. being your life. Cristo sendo a tua vida. So it's important that we have scales removed from our É importante, portanto, que as nossas escamas sejam retiradas dos nossos olhos, so that we can see with greater clarity. para podermos ver com maior clareza This is God's way of bringing salvation to us. que esta é a maneira de Deus de trazer salvação para nós. Paul was saved from his frustration. Paulo foi assim salvo da sua frustração. And God wants to save you from your E frustration. Deus deseja salvar você da sua And he wants frustração. to save me from my E Ele frustration. quer salvar a mim da minha frustração. So in the midst of this crisis, Então, no meio daquela crise, God wants to open the eyes of our heart Deus deseja abrir os olhos do nosso coração and help us to see the truth e ajudar-nos a ver e enxergar a verdade about what it means to be a Christian. do que significa ser um cristão. You know, it's easy to say I'm a Christian, É tão fácil dizer, eu sou um cristão, but it's another thing to live the Christian life. mas viver a vida cristã é algo totalmente diferente. And that means that you and I have to learn how to die. E isso significa que você e eu precisamos aprender a morrer. We have to learn to die to ourselves, Precisamos aprender a morrer para nós mesmos, die to our own efforts, morrer para os nossos próprios esforços, our own working to try to make ourselves better. o nosso próprio esforço em nos melhorarmos. Now think with me, brothers and Por favor, sisters. pense comigo, irmãos. Before you had any experience with the Lord, Antes de ter qualquer experiência com o Senhor, in being honest, seja honesto. wouldn't you say that your life was becoming a mess, or maybe it was already a mess? Não seria certo dizer que sua vida estava se transformando numa bagunça, ou quem sabe já era uma If bagunça? you could look down the road just a little ways, Se você conseguisse enxergar um pouquinho para frente, you would see that if you continued in your way, você talvez visse que se continuasse naquela direção, you would have created a big problem. você teria criado muitos problemas yourself and para for si other mesmo e para outros. But God in His mercy intervened. Mas Deus, na sua misericórdia, interveio. So why do we think Por que pensamos that nós, just because we are forgiven, então, que pelo fato de termos sido perdoados, that now we can live a different kind de of que life? agora nós podemos viver uma vida diferente? You know it doesn't happen. Isso não acontece. Something else has to happen. Alguma coisa a mais precisa And acontecer. God does it all in the beginning. E Deus faz isso tudo logo no início, no princípio. He first of all puts His own uncreated life inside of us. Em primeiro lugar, Ele toma a sua própria vida, que é uma vida não criada, e Ele coloca essa vida em nós. Christ, by the Holy Spirit, Cristo, pelo Espírito Santo, come to take up residence inside of us. vem habitar em nós. This is the eternal life of God. Esta vida eterna de Deus. This causes us to be born again, E isso nos leva a nascer de novo, to be born from heaven, nascermos do alto, to be regenerated. sermos regenerados. Our human spirit is brought back to life again. E o nosso espírito humano, ele é And in our revivido. human spirit, God is dwelling. E ali, no nosso espírito humano, Deus The habita. life of Christ is there. E a vida de Cristo ali está. Like, for instance, when you read Philippians, Como, por exemplo, ao lermos Filipenses, what is Paul talking about when he says, Christ who is my life? quando Paulo diz Cristo que é a minha vida, He discovered a secret, ele descobriu o segredo that it was Christ who wanted to live his life through Paul. de que era Cristo que desejava viver a sua vida por meio de Paulo. So just because we're forgiven Não é simplesmente pelo fato de termos sido perdoados, doesn't mean that we can grow spiritually que significa que podemos crescer espiritualmente just by our own human effort. por esforço humano. So that's why it's important É por isso que é tão importante that we be a people que sejamos um povo who have had the eyes of our hearts open que tenha tido os olhos do coração abertos to see the truth that God has revealed. para ver a verdade que Deus revelou. Oh, dear brothers and sisters, Queridos irmãos, this is a marvelous book. este livro é um livro precioso, maravilhoso. Let me tell you just one little experience that I had. Deixa eu repartir uma pequena experiência que eu Now, tive. maybe this didn't happen to other people, Talvez isso não tenha acontecido com outros, but I spent 4 years going to seminary. mas eu
Passei 4 anos da minha vida indo a um seminário. And somewhere through that process, E nesse processo, now I hope it never happened to anybody eu else. espero que isso nunca aconteça com outra pessoa. But what I began to notice happening to me Mas o que eu comecei a perceber que me acontecia was that I felt like I could elevate my mind above the Word of God. eu senti que eu conseguia elevar a minha mente acima da palavra de Deus. You know, there are some theologians Você sabe que há alguns teólogos who don't believe that all of this is the Word of God. que não creem que tudo isto é a palavra de Deus. So they develop a system Eles desenvolveram um sistema called demythologizing. que é tirar a mitologia, tirar o mito. That is, they believe that Ou seja, particularly part of the New Testament, Eles creem que parte do Novo Testamento, what is written there are myths. o que está escrito aí são mitos. They're not real events. Ou seja, não são Not real events. eventos reais, They concretos. are stories that were created by the author Em outras palavras, são histórias criadas pelos autores to try to convey the truth. que tentam transmitir a verdade. But much of this never happened. E com isso, muito do que está relatado nunca aconteceu. Peter never walked on water. Pedro jamais caminhou sobre as águas. There's a spiritual lesson we need to learn, but Sim, Peter claro. never walked on water. Há uma lição espiritual, mas Pedro mesmo nunca caminhou sobre as águas. When you meet Peter, what do you think he's going to tell you the first thing? Quando você encontrar com Pedro, o que você acha que ele vai lhe dizer da primeira You vez, know, logo someday de you're going to cara? meet him, Algum dia você encontrará com ele. and you can sit down and have a conversation E with him. você se sentará para bater um papo. What do you think is the first thing he's going to start talking about? O que é a primeira coisa que você acha que ele dirá? He's going to ask you a question. Ele lhe fará uma pergunta. You ever walk on water? Você já caminhou sobre as águas? You ever walk on water? Nunca caminhou sobre I as did. águas? Eu já. But you see, these people think, no, this didn't actually happen. Então, de fato, existem pessoas que creem que isso nunca They aconteceu. created the story Então, eles acham que essas histórias to foram try to criadas present a spiritual truth. para tentar apresentar realidades Now, when you espirituais. start doing this kind of thing, Agora, quando você começa a enveredar por you esse are caminho, elevating your mind o que de fato acontece, você está elevando a sua above mente the Word of God, acima da palavra de Deus, and you're saying what the Word of God says. e você é que determina o que a palavra de Deus diz. Now, we need to do just the opposite. Nós precisamos fazer exatamente o oposto. This is the Word of the living God. Esta é a palavra do Deus vivo. And so after my experience of seminary, Depois da minha experiência no seminário, after I finished and was out trying to serve, depois de eu ter terminado, já tinha saído, estava tentando servir. one day I was reading my New Testament, Um dia eu li o Novo Testamento and I noticed that I was doing exactly what these others were doing. e eu me peguei fazendo exatamente o que essas So pessoas when I came faziam. to certain portions of the Word of God, there's a big question mark. E ao chegar em alguns pontos da palavra de Deus, eu colocava uma grande Did this interrogação. really happen? Será que isso de fato Or is this aconteceu? just a story Ou será que isso é that's simplesmente uma trying to convey a história? spiritual truth? Uma história que tenta demonstrar uma realidade espiritual. And the Holy Spirit dealt radically with me. E o Espírito Santo lidou radicalmente comigo. And I came from that experience, E eu saí daquela experiência, deciding before God tendo decidido diante de that Deus from Genesis 1 que de Gênesis capítulo 1 to Revelation 22, até o Apocalipse it capítulo is all the Word of 22, God. tudo é a palavra de Whether I Deus. understand it or not, Independente de eu entender ou não, it is the Word of God. é a palavra de And I was Deus. set free, brothers. E eu fui libertado, irmãos. So what we have to learn to do is humble O ourselves. que nós before the precisamos Word of God. aprender é nos humilharmos debaixo da palavra de This Deus. is a revelation. Isto é uma revelação. This is a revelation of who God is. Essa é a revelação de quem Deus é. A revelation of what God has done. Uma revelação do que Deus fez. A revelation of our hopelessness of our condition as human beings. Uma revelação de como que nós, enquanto seres humanos, não temos esperança. But a revelation of a so great a salvation. Mas também uma revelação de tão grande salvação. Now there's no question Não há qualquer dúvida that sin has created a big problem in the world. de que o pecado criou um grande problema neste mundo. Major problem. Um grande problema. I have not watched the news in the last 2 or 3 days. Há 2 ou 3 dias que eu não vejo o jornal. But when I left my home, Mas quando eu saí de the casa, big problem in the Middle East havia um grande problema no Between Oriente Médio Israel entre o Israel and Lebanon e o Líbano and Iran. e Iran. Irã. Big problem there. Há um grande problema ali. And this is just one example. Isso é apenas um exemplo. And it's all as a result of sinful E man tudo isso é o resultado de homens pecadores trying to get what he wants. tentando
atingir o seu intento. So sin has created a problem. O pecado criou um problema. No matter where you go in the world, Não importa onde quer que você vá, there's no place you can go in the whole world não há qualquer lugar que você possa encontrar no mundo where you don't encounter sin and its major problems. em que você não encontre o pecado e os problemas resultantes. But you know what God's great salvation has done? Você sabe o que a grande salvação de Deus You fez? remember at the end of Romans chapter 5, Você se lembra ao final do capítulo 5 de Romanos, where sin did abound, onde abundou o pecado. what happened? O que aconteceu? Grace did superabound. Superabundou a graça. Now, do you have a river close to here in Londrina? Você tem algum rio perto aqui de Londrina? You have a river? Você tem um rio? What's the name of the river? Qual o nome do rio? Okay. So you know the river. Então você conhece o rio. Pretty big river. É grande o rio? Yeah. Sim. So let's take this river as as a representative of sin. Então, imagine esse rio como representando o pecado. And it creates problems. E ele cria problemas. Wherever it goes, Por onde quer que ele this passe, river of sin creates problems. esse rio de pecado cria But let's problemas. suppose Suponhamos somebody goes up into the north of Brazil que alguém vai lá no norte do Brasil and they begin to build a channel e começam a construir um canal from the Amazon lá do Amazonas to your river. até o seu riachinho. What do you think would happen? O que você acha que acontecerá? If the Amazon could flow through this river, Se o Amazonas pudesse fluir por esse rio, you see what I'm saying? você percebe? Where sin did abound, Onde o pecado abundou, grace did superabound. superabundou a You graça. have your river, Você tem o seu riacho, but God caused the Amazon to come mas de alguma forma Deus canaliza o and Amazonas flush away the sin e ele arrasta o and seu bring pecado something para beautiful fora. and wonderful. E algo maravilhoso acontece. This is God's great salvation. Essa é a grande salvação And de that's Deus. why it's important that we have eyes to E see, é por isso que é importante que tenhamos olhos para ver that you understand that God has made a provision e for you. compreender que Deus já fez uma provisão para This você. salvation of God Essa salvação de Deus is so great and all-encompassing é tão grande e toda that it compreensiva is going to affect every part of our being, que afeta cada aspecto do nosso ser. our spirit, O nosso espírito, our soul, a nossa alma, our body. o nosso corpo. You remember in 1 Thessalonians 5, Se lembra em 1 Tessalonicenses 5. a one-sentence prayer by the Apostle Paul. Há uma oração de uma frase ali do apóstolo Paulo. Verse 23 of 1 Thessalonians 5. O versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5. Anybody remember it? Alguém lembra dessa oração? Another good verse to É um memorize. outro bom versículo de memorizar. Listen to what he says. Ouça o que ele diz. May the God of peace himself E o próprio Deus da paz sanctify you entirely. vos santifique em tudo. Make you totally sanctified. Ou seja, que você seja totalmente santificado. May your spirit, E que o vosso espírito, your soul, a tua alma and your e body o teu corpo be preserved complete sejam preservados íntegros, without blame irrepreensíveis at the coming of our Lord na Jesus vinda do Christ. Senhor Jesus Cristo. Now, is this your hope? Essa é a sua esperança? Is this what you're expecting God to do for É isso you? que você espera que Deus faça por você? Or are you just satisfied to know that you're forgiven? Ou você simplesmente se acomodou satisfeito por And saber one que day está you'll go to perdoado heaven. e que um dia irá para o I céu? want to say to you, Eu quero dizer, you may be satisfied with você that, pode estar satisfeito com but isso, God is not mas Deus satisfied. certamente não está. And He has provided us so great a E salvation Ele, portanto, proveu tão grande where you salvação, don't need to be ao satisfied ponto de que você não precisa estar with being satisfeito forgiven. com It's simplesmente a marvelous, marvelous thing. ter sido perdoado, ainda que isso seja tão I maravilhoso. have to apologize to those who were in the conference this weekend Eu preciso pedir desculpas àqueles que estavam no acampamento, because I'm having to say some of the same things again. porque estou precisando repetir algumas coisas. But my dear friends, my dear brothers and sisters, Meus queridos amigos e irmãos, do you have adequate language você tem palavras to adequadas describe the glory of being forgiven by God? para descrever a glória de ter Do you sido have perdoado por appropriate Deus? words Você tem palavras To apropriadas try to share with somebody else para tentar compartilhar com the alguém overwhelming joy that floods your being aquela alegria indizível que when your inunda o eyes are nosso being ser, opened to see quando os nossos olhos são abertos para what ver God has done with your sin? aquilo que Deus fez com o teu pecado.
Do you know there is no more record of it? Você já sabe que não há qualquer It's registro all desse under the pecado. blood. Está tudo debaixo do When sangue. God sees the E blood, quando Deus vê o there is sangue, no record. não há qualquer You registro. are totally free Você está completamente from all livre the guilt de toda a of culpa, the stupid things you have done in the de past. todas as tolices que você já fez no And He passado. continues to forgive us E Ele continua a nos of perdoar the stupid things we continue to do. das tolices que fazemos. This is glorious, Isso é glorioso, but it is not the end. mas isso não é o fim. You see, with this great salvation, Vocês observem que com tão grande it salvação, begins in glory. começa em The glória. next step is glory. E o próximo And the next passo step é is glória. E a And mais the next glória. step is glory. E o próximo passo It ainda é just glória. gets better, brothers and E sisters. melhora cada vez mais. But do you see this? Mas será que você vê That isso? your eyes been open to see Seus olhos já foram abertos para something of the contemplar great isso? salvation of our God. Algo dessa grandiosa salvação de If Deus? all you see is Se forgiveness, tudo que você consegue enxergar é o perdão, then you're not going to be able to enter into life the way God has designed it. então você não será capaz de adentrar a vida assim como Deus desejou e planejou que você vivesse. It would be like the children of Israel. Será como o povo de Israel. God delivered them from Egypt, Deus os livrou do Egito. but He was so merciful, Ele era tão misericordioso He didn't make them stay in the desert. que ele não planejou que eles permanecessem no deserto. Now they had to stay there for 40 years, Claro, tiveram que permanecer lá 40 anos. but that was because of their own doing, Mas isso foi por causa do que eles fizeram. not because it was God's plan for them. Não que tivesse sido o plano de Deus. I think the Lord wanted them to go directly from the Red Sea Eu creio que era desejo de Deus que eles fossem direto do Mar Vermelho and take a direct trip e ir diretamente into the land, the promised land. para dentro da terra de Canaã, a But terra you prometida. remember what happened? E você se lembra o que When aconteceu they got to Kadesh Barnea, quando chegaram a Cades Barneia? they sent out the 12 spies. Mandaram os 12 espias. You remember? Você se lembra? Remember the story? Lembra da história? They went out to spy out the land. Foram ver a terra, This espiar a glorious terra. land that God had promised Era uma terra gloriosa, prometida por Deus to Abraham para Abraão and Abraham's descendants. e para a This descendência was de their Abraão. land. Era a terra deles, A land promised to them by the Heavenly Father. uma terra prometida a eles pelo Pai Celestial. And so when they get there, Ao chegarem lá, they send out the spies. eles enviaram os And they espias go and they look out over all the land. e eles vasculharam toda aquela terra And they come back. How many spies were there? e voltaram. Quantos eram? 12, right? 12. 12. 12. 12 spies go out. 12 espias foram. When they come back, Ao voltarem, they bring some examples of the fruit of the land. trouxeram exemplos, amostras da fruta They da had these terra. big grapes. They're carrying. Two of them are carrying them on their shoulders. Havia cachos de uva e precisava de 2 pessoas para So bring carregar it nos back and ombros, show it to the people. para mostrar para o povo. Surely, if they see this fruit, Certamente, se eles virem They'll essas wanna go frutas, into the land. eles imediatamente desejarão entrar. so they go out and they come back, Eles foram e voltaram and they start to give the report. e começaram a dar o relato. Some of them said, Alguns disseram: "Oh, there's giants in the land. mas tem gigante nessa Oh, yeah, terra. it's flowing with milk and honey." Oh, certamente uma terra maravilhosa But que there's emana leite e giants mel. in the land. Mas há grandes And they had these gigantes. walled cities. E existem essas cidades muradas. So many problems. E há tantos I'm problemas. not so sure we should go in. E eu não sei se devemos ir não. But there were two. Mas houve 2. Remember the two? Lembre-se dos 2? Joshua and Caleb. Josué e They Caleb. said, "Oh yeah, there are problems. Eles eram sim, sem dúvida, há Yeah, problemas. there's walled cities. E há cidades And muradas. there are big people. E há pessoas muito grandes. Probably we look like grasshoppers when E we look at them. certamente, ao olharmos para ele, parecíamos But gafanhotos. let's not forget. Mas não esqueçamos This is a promise from our que God. há uma promessa do nosso He Deus. promised us. E ele prometeu a He wants nós. us to go in and take E ele the land. deseja que nós vamos e tomemos posse. So 10 people said, "No, 10 disseram não. it's foolish to go in." E é uma tolice tentar ir. And 2 said, "Oh no, we need to go." E 2 disseram não, mas nós precisamos ir. Now this proves one thing, brothers and Isto sisters. prova uma coisa, irmãos. Democracy does not work. Que democracia não funciona. You know, democracy is the rule of the majority. Você sabe que democracia é a tirania da maioria. Yes? Sim, We vote. nós votamos. And whoever gets the most votes, E quem ganha mais votos, they win. eles ganham. But not with God.
Mas não é assim com because Deus. he doesn't have a democracy. Deus não tem uma He has a democracia. theocracy. Ele tem uma teocracia. God is the king. Ele é o rei. God is the one who gives the É order. Ele quem dá as And we need ordens. to learn how to E nós follow him. precisamos aprender a seguir. Now, my dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos, in our Lord Jesus Christ, em nosso Senhor Jesus Cristo, God has provided you everything you will ever need. Deus já fez provisão de tudo que você jamais virá Today, precisar. Hoje, Tomorrow, amanhã, all the rest of your life here on the por earth, toda a sua vida sobre a and all terra the way into eternity. e por toda a eternidade. It includes all of it. E isso está tudo incluído. This salvation that He's provided in our Essa Lord salvação que Ele proveu em Cristo Jesus Jesus causes our human spirit to come back to life again. causa com que o nosso espírito seja revivido. And then the Holy Spirit, Então o on Espírito the Santo, basis of the finished work of our Lord Jesus, baseado na obra consumada do Senhor Jesus Cristo, begins to work in our soul. começa a trabalhar em nossa He alma. begins to renew our mind. Ele começa a renovar a nossa mente He enables us by the grace of God e nos capacita pela graça de to take Deus control over our a feelings. tomar controle, ter controle sobre os nossos And sentimentos. by the working of the Holy E Spirit, pelo operar do Espírito He Santo, reveals to us what Ele His will revela a is. nós qual é o And desejo de then He Deus. gives us the grace and the courage and everything else we need E aí to do His Ele will. nos concede a graça e a coragem para fazer qualquer que seja a vontade de So Deus. He wants to save our soul. Ele deseja salvar a nossa alma. But most of us evangelicals, Mas muitos de nós we evangélicos, like to talk about our soul being saved. nós gostamos de falar que a nossa alma é salva. But God's salvation doesn't begin there. Mas a salvação de Deus não começa ali. God's salvation begins in our spirit. A salvação de Deus sempre começa no nosso espírito. We are dead in our trespasses and sins. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. And so the first thing that God does Então a primeira coisa que Deus is faz to bring our dead spirit back to life. é dar vida àquele espírito morto. And the way He does that E a maneira pela qual o faz putting eternal life in our é spirit. colocando em nosso espírito vida eterna. And I think if you were alert to what happened, E se você estiver alerta ao que aconteceu, when you came to know the Lord Jesus quando você Christ, conheceu o Senhor Jesus Cristo, and the Holy Spirit came and regenerated your human e o spirit, Espírito Santo veio e regenerou o teu espírito humano, no one had to tell you ninguém teve que te lhe dizer that there was a living God, de que havia um Deus verdadeiro e because He vivo, come to live in you. porque Ele veio habitar em você. And you knew that you knew that you knew E você simplesmente sabia porque sabia that there was a living God. de que há um Deus vivo. Maybe you didn't know much about Him, Talvez você não sabia but He explicar wants como us que o to grow in encontrou, our knowing of Him. mas Ele deseja que nós But it all cresçamos begins there. no conhecimento dele. Tudo And começa ali. His objective, my dear O friends, seu objetivo, queridos is amigos, to take our damaged soul é tomar a nossa alma toda cheia de problemas, that has been damaged by sin, machucada pelo pecado, and He wants to save it. e Ele deseja salvar, He wants to deliver it. quer He libertar, wants to restore it restaurar, to its proper functioning, para que ela volte a funcionar so that the adequadamente, life of Christ that's in our spirit de modo que a vida de Cristo que está em can nosso now espírito freely flow out through our soul. possa livremente fluir pela alma também. Our thoughts Os are nossos influenced pensamentos by His indwelling life. são influenciados pela vida dele que habita em nós. Our feelings, our emotions, Os nossos sentimentos, our desires emoções, desejos, are also influenced by the tudo indwelling Christ. também são influenciados por esse Cristo que em nós habita. And when it comes to making decision, E no momento de tomar decisão, the Holy Spirit is faithful o Espírito Santo é fiel to show us what the will of para God nos is, mostrar qual é a vontade de and then Deus to enable us to do the e will. nos capacitar a fazer a vontade de Now, Deus. this is salvation for our spirit E isso significa que há salvação para o nosso and espírito, salvation for our soul. também salvação para a nossa alma. But there's something remaining. Mas ainda há um aspecto que falta. What is still remaining? E o que falta? There's no flesh. O nosso corpo. Has God made a provision for that? Será que Deus fez provisão para isso? Has He? Será que Ele fez? Have you heard about the resurrection? Já ouviu falar em ressurreição? What is going to happen in the resurrection? O que haverá de acontecer na ressurreição? This mortal Isto que é is mortal going to put on immortality. se revestirá de imortalidade. This corruptible Isto que é corruptível is going to put on incorruption. se revestirá de Do you incorruptibilidade. know what that means? Sabe o que isso We are significa? going to end up with a body Nós teremos um corpo that cannot die, que não poderá morrer, with a body that cannot be corrupted. com um corpo que não decairá, não poderá This se is part corromper. of God's salvation. Isto tudo faz parte da salvação And de it's Deus. something we need to be looking forward E é to. alguma coisa que nós precisamos anelar
It may be true that most of us will die before we have this experience. É possível que muitos de nós morramos antes de termos essa experiência. But you know, when Paul is writing to the Thessalonians, Mas quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, this is one of the problems that he's trying to help them with. era um dos problemas que ele tentou resolver com eles. That is, and he explains to them, E assim ele explicou a eles: those who have already died aqueles que já morreram em Cristo will not go before us. They will not go. They will not meet the Lord before we do in the resurrection. Yes, that's right. But we all meet him together. Então todos nós nos encontramos com ele. The dead are raised, Os mortos and ressuscitarão. those who are alive E aqueles vivos are joined together with them. são unidos com ele. We are changed in the twinkling of an eye. E somos transformados num piscar de olhos. Our human body is Os- transformed E o nosso corpo humano será transformado from a mortal body to an immortal de um body. corpo mortal em um corpo From a imortal. corruptible body to an De um incorruptible body. corpo corruptível em um corpo incorruptível. Now you'll find this in the Word of God, my brothers and sisters. Você encontra isso na palavra de Deus, irmãos. But it explains something of God's so great a salvation. E isso explica um pouquinho dessa grande salvação de So Deus. God has taken into consideration Deus já levou em consideração our whole being, todo o nosso ser, spirit, espírito, soul, alma body. e o corpo. It includes forgiveness. Isso inclui perdão. That is, that God justifies us. Deus nos justifica. Do you understand that word? Você entende essa It's a palavra? marvelous, marvelous word. É uma palavra tão maravilhosa. Now, sometimes we use it so much that we don't remember what the meaning is. Às vezes usamos essa palavra tanto que esquecemos o seu real significado. But it's a glorious word. É uma palavra The gloriosa. Holy Spirit chose this word. O Espírito Santo escolheu essa palavra. Now, I don't know how it comes out in Portuguese, Eu não sei como isso rola em português, but in English, mas em it inglês means that God, significa que Deus, because of the shed blood of His Son, por causa do sangue vertido do seu Filho, forgives us in such a complete way Ele nos perdoa de forma tão completa that He sees us as if we never committed any sin at que all. Ele nos olha e nos vê como se nós jamais tivéssemos cometido qualquer pecado. That's what it means to be justified. É isso que significa ser justificado, Not just forgiven. não apenas perdoado, And God has a record over here of the things we've done wrong. mas Deus ainda tem um registro de tudo que foi feito errado. And when we do something wrong, E quando nós fazemos alguma coisa He takes errada, out the file. Ele puxa lá o arquivo And He begins to read the e file. ele começa a ler o Oh, arquivo. no, my brothers. and Não, sisters. irmãos, There is no file. não há arquivo. You know, it's like some of you who use computer. Alguns de vocês usam computadores. There's been a record made. E suponhamos que você escreva um documento. And you know, with the computer, Você sabe que no computador you can click and drag, right? você pode clicar com o mouse e puxar. So you go through there and you click on every one of those places where there's a sin. Então você pode imaginar e clicar em todos os pontos em que há pecado. But a computer has a wonderful ability. O computador tem uma habilidade maravilhosa. Have you discovered the delete key Já viu aquela tecla chamada de deletar, to delete? apagar? You know what He's done with the record? Você sabe o que faz com o arquivo? He's clicked on all of those places Deus já clicou em todos aqueles and lugares pushed one button. e apertou um botão. There's no more record? E não há mais registro. Now I know in computer it stores it, but with God there is no story. Eu sei que no computador tem aquela lixeira, mas Deus não tem. It's just as if it's just as if you had never committed any sin at all. Com Deus é como se você jamais tivesse cometido qualquer Christ pecado. is our righteousness. Deus é a nossa justiça. And that means that we are seen by God Cristo é a nossa justiça e significa que Deus to nos be vê as righteous as the Lord Jesus Christ. como tão justos quanto o He Senhor Jesus never committed any Cristo. sin. Ele jamais cometeu qualquer pecado. Thank you, my dear brother. Obrigado, meu amado irmão. Time is up. O nosso tempo já acabou. We have a wonderful Savior. Temos um Salvador maravilhoso, salvation. uma grande And I want to salvação. encourage my dear Eu quero brothers and te sisters. encorajar, queridos Enter irmãos. into all of it. Adentre, tome posse de Move into tudo. the promised land. Entre nessa terra Get into prometida. Christ and discover all of it. Entre em Cristo e descubra It will tudo. cause the angels in heaven to rejoice, E isso fará com que os anjos do céu regozijem. and it will cause the heart of our heavenly Father to rejoice. E isso causará e trará gozo ao coração do nosso Pai Celestial. See you later. Te vejo daqui a pouco. Amém.